gostaria que você falasse um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, que trata "Não separei o que Deus juntou", a indissociabilidade do casamento, né? Indissolubilidade do casamento. Pois é, esse capítulo não é só ele, tá? Tem outros capítulos também, mas esse capítulo não tem instrução dos espíritos. Pode Acho procurar. Que é por isso que ela quer que você fale. Só quem comenta é Kardec, você não tem nenhuma instrução dos espíritos nele. Kardec toma textos do Evangelho, faz comentários, encerra, passa para o capítulo 23. Então, nesse capítulo 22, Kardec vai trazer informações muito preciosas para nós, que é o fato de que os casamentos não são indissolúveis, ou seja, o fato de você ter escolhido alguém para partilhar com você a existência não determina que você seja obrigado a terminar a existência com essa mesma pessoa. Em nosso socorro, nós podemos chamar a questão 940 de O Livro dos Espíritos, que trata exatamente sobre as uniões antipáticas. E diz isso lá, mas quem foi que disse que vocês têm que viver a vida inteira com uma pessoa que lhes é antipática? As vossas leis é que fazem isso, o que obrigam vocês a viverem assim, mas isso não é uma obrigatoriedade da lei divina. Agora, essa informação, ela também não é um salvo-conduto para que a gente afrouxe os nossos laços do ponto de vista conjugal. Então, o que o Espiritismo nos diz? Ele faz com que a gente procure um ponto de equilíbrio nisso. Qual é o ponto de equilíbrio? Quando a gente escolhe alguém para a cumplicidade afetiva, para dividir conosco a vida, o ideal é que essa relação ela perdure a existência inteira. Não, mas por quê? Porque se você tem um relacionamento e ele se rompe, ele nunca se rompe porque tá bom. Ele sempre se rompe porque alguém feriu alguém, alguém machucou alguém, alguém trouxe dor para alguém. Não existe separação feliz. Oba, vamos me separar. A separação sempre está relacionada com um processo de tristeza. Então, se ela é um processo de tristeza, que representa que algo não deu certo, a conclusão que a gente chega é que essa relação ela está com essas características porque algo deu errado. Então, não existe planejamento de separações. Embora os casamentos possam se dissolver, não há, segundo a doutrina espírita, um planejamento do tipo, olha, eu vou reencarnar, vou casar com fulano, fico casado com ela há 10 anos, aí eu me separo para casar com Beltrano. Não está previsto. Nós não temos previsão dentro do planejamento reencarnatório de separações. Então diz que eu não posso separar. Não disse isso. Disse que não há previsão. Não há previsão. Agora, existirá situações em que, de repente, as circunstâncias do relacionamento se tornam tão difíceis que a separação se apresenta como um mal menor. Ela é sempre um mal, mas ela pode ser um mal menor. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, diz: as separações são sempre lamentáveis, embora às vezes sejam justas. São sempre lamentáveis por quê? Porque elas sempre denotam que houve uma falência do processo que deveria perdurar. Mas, ao mesmo tempo em que elas são lamentáveis, elas podem ser justas quando se percebe que a relação já não tem mais condição de sobreviver. Existe agressão de parte a parte, o amor já foi embora há muito tempo, as pessoas se ofendem, se agridem, já não existe mais cumplicidade, existe o risco físico, existem ofensas sistemáticas do ponto de vista físico e até moral. As pessoas vivem um nível de violência indescritível, de indiferença, de dor, que produz nas pessoas tanta infelicidade que você chega ao ponto de dizer: se eu separar, vai doer. Mas dói menos do que a permanência nesse estado de sofrimento que eu me encontro. Então aí vai se pesar para saber qual é o mal menor.
Ideal seria que a gente conseguisse cicatrizar as feridas, conseguisse organizar e sair do processo de sofrimento que a gente se encontra. Isso seria o ideal, que a gente conseguisse fazer isso. Mas se a gente não consegue curar essa relação, a gente percebe que nós estamos adoecendo, morrendo por dentro, então a gente para pensar se isso é justo ou não para nós. No livro Na Era do Espírito, existe uma frase de Emmanuel que diz: ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Então, se as coisas estão esbarrando nas raias da violência, da agressão, é de se repensar se realmente é isso que eu quero para mim. Valendo o raciocínio, se eu quero daqui a 10 anos estar com essa pessoa, me agrada estar com ela daqui a 10 anos? Se me agrada estar, invista na relação. Se quando você pensa, você preferiria estar com ela, invista, faça esforço. Mas se você disser, de jeito, Deus me livre daqui a 10 anos estar ao lado dele. Aí a gente diz, então a relação está muito doente. Isso não significa dizer que a relação está doente, então vamos separar. O que a gente encontra no Livro da Esperança, capítulo 76, Uniões de Prova? Está dito lá que se você tem a sensação de que você precisa desistir de alguém porque a relação está muito difícil, ele diz, antes de decidir fazer isso, invista tudo que você puder para salvar a relação. Faça tudo que você puder. Não deixe nada por fazer. E ele explica por quê. Porque a cobrança de Deus não é pela consciência, a gente estava vendo logo no começo, quando foi feita a pergunta sobre justiça divina, a cobrança é pela consciência. Então, se eu não fizer tudo para salvar uma relação, no amanhã, quando eu pensar que a relação não deu certo, eu vou dizer, não tentei tal coisa. E isso vai me provocar sofrimento. Então, ele diz, antes do movimento de saída, consulte a própria consciência se você já fez tudo o que você poderia. Se falta alguma coisa a fazer, volte e faça. Para que quando você tiver que sair, se tiver que sair, que você saia sem levar em você a sensação amanhã de fracasso por não haver tentado tudo. Então, se quando a gente, ele diz na última frase dessa mensagem, na tentativa de sair, se a consciência nos acusa de alguma coisa, de não termos feito, é sinal de que a dívida permanece. Que sentido de dívida permanecer? É sinal de que a relação não se desfez, porque nós estamos ainda saindo com culpa. Não fiz tudo o que poderia fazer. Se eu fiz tudo o que eu poderia, quando eu me desembaraço, eu sinto leveza no meu ser e, consequentemente, a sensação de débito ela desaparece do meu eu. Qual é a consequência de uma relação que a gente rompe sem ter tentado tudo, sem ter exaurido as possibilidades de cura, de tratamento, de terapia dessa nossa relação enfermiça? É que a gente carrega dentro de nós um sentimento de que a gente fracassou. E isso pode, eu disse pode, eu não disse que vai, eu disse que pode fazer com que os espíritos amanhã, eles se busquem para tentar resolver esses problemas. E a gente pode se buscar, não necessariamente na condição de marido e mulher. Pode ser mãe e filho, pai e filho. Você vê no livro Nosso Lar, a história da mãe de André Luiz, que vai renascer mãe do marido do passado. Então, ela vai renascer, ele vai em reencarnação compulsória. Então, ele vai vir bastante sequelado. Ela é a avalista dele. Ele vai renascer como filho dela, ela vai cuidar dele. Ele traz graves conflitos do passado. E ela, então, vai trazê-lo de volta à Terra na condição de mãe. E renasce. E no caso dela, ainda tem as amantes, né? Tem 3 meninas que vêm com ela. Ele era casado com ela e teve vários relacionamentos extraconjugais.
Entre os relacionamentos, ela pegou 3 que eram os mais significativos. Disse, eu vou trazer as 3 com ele. Então, vai renascer ele e as 3 meninas com ele. Então, ela vai ser mãe deles. Quer dizer, o laço não se desfez, mas ela está fazendo isso porque ela quer. Se ela não quisesse, ela não se vinculava. É uma relação de busca por amor, não porque precise. Mas existem situações em que os reencontros se dão não por amor, mas por necessidade da lei de causa e efeito. A gente se encontra de novo como marido e mulher, pode ser, mas se encontra como mãe e filho, como irmãos. Quando que a gente vai se encontrar como marido e mulher? Quando existe muito amor ainda por baixo da mágoa. Porque toda mágoa é um amor doente. Toda mágoa é um amor doente. É que essa coisa de rasgar a fotografia, tocar fogo, não falar mais o nome da pessoa dentro de casa, às vezes não é nada, é só mágoa. E quando o esquecimento do passado nos alcança na existência seguinte, a gente olha para a pessoa e diz, sabe que ele é até bonitinho? Não sei porquê, mas eu me sinto atraída por ele. E quando a gente vê, nós estamos nos vinculando com esse processo todo. Então, dentro disso, né, Rubens, a questão específica da separação conjugal nos leva à conclusão de que o relacionamento não é indissolúvel, mas é preciso cuidar muito para ter muita certeza se a gente tem ou não que promover a